E se aquilo que você sempre chamou de sensibilidade não for apenas um traço de personalidade, mas um campo de batalha invisível? E se nas dobras mais escuras da psique humana existir uma guerra silenciosa que Carl Jung tentou alertar, mas que poucos tiveram coragem de enxergar? Uma guerra onde empatas não são apenas pessoas sensíveis e narcisistas não são apenas indivíduos egoístas. Há algo mais profundo, mais arquetípico, mais antigo do que qualquer história contada à luz do dia. Algo que começa no inconsciente e termina no destino. Jung dizia que toda luz projeta uma sombra. Mas e se algumas sombras forem tão densas que engolem qualquer brilho ao redor? E se o empata, aquele que sente demais, na verdade for atraído por uma escuridão que não entende, como se obedecesse a um chamado ancestral? Há uma força que conecta esses dois polos, mas sua origem não está no comportamento moderno, e sim na arquitetura psíquica que nos molda desde antes da linguagem. Quando um empata encontra um narcisista, o que realmente está acontecendo não é encontro, é colisão. Talvez você ache que escolhe seus relacionamentos. Talvez acredite que entende quem machuca você, quem suga sua energia, quem te abraça e quem te destrói. Mas Jung afirmava que nada é tão simples assim. Existem padrões que se repetem como símbolos recorrentes em sonhos. Repetem-se até que você os veja. E quando você finalmente olha, percebe que não eram pessoas, eram espelhos. Espelhos que revelam aquilo que você negou por toda a vida. Mas por que alguns espelhos quebram você enquanto outros libertam? Há um elemento proibido nessa equação, algo que quase ninguém ousa nomear. O vínculo psíquico oculto entre quem absorve dores e quem se alimenta delas. Não é moral, não é lógica, não é racional. É simbólico, é arquetípico. É a dança da sombra e da anima, da máscara e do vazio, do ego inflado e da alma exausta. E quanto mais você tenta escapar, mais esse padrão parece perseguir você. Como se houvesse algo que precisa ser compreendido antes de ser rompido. Mas o que exatamente? E aqui está a parte que incomoda. Jung dizia que aquilo que você evita se torna seu destino. Então, o que isso significa quando falamos da guerra secreta entre empatas e narcisistas? Será que você realmente sabe de qual lado está? Ou será que existe um terceiro caminho, escondido na sombra, que você ainda não percebeu? Porque a resposta não está na superfície, e sim no labirinto interior que poucos ousam atravessar. E é por isso que, se você continuar, vai descobrir algo que talvez nunca mais consiga ignorar. Há um instante quase imperceptível em que o empata sente a aproximação do narcisista antes mesmo de compreender o que está acontecendo. Não é racional, não é lógico, não é consciente. É como se o inconsciente murmurasse um aviso antigo, um eco de algo que foi vivido muito antes, talvez em memórias que não pertencem apenas à vida atual. Jung dizia que aquilo que nos atrai e aquilo que nos assusta costuma ter a mesma raiz. E é nesse ponto que a história começa. No encontro entre um coração que sente demais e um vazio que exige ser preenchido. Às vezes, o empata acredita que sua sensibilidade é apenas um dom, uma espécie de bússola que aponta para a verdade emocional do mundo. Mas o que ele nunca percebe de imediato é que essa mesma sensibilidade funciona como uma porta aberta, um convite silencioso para tudo que busca calor, validação e energia. E é justamente nesse portal que figuras narcisistas se aproximam como sombras que aprenderam a caminhar com máscara de luz. Não chegam como predadores, chegam como respostas, como se fossem exatamente aquilo que faltava. Existe uma pulsação estranha nesse encontro, quase como um magnetismo primitivo. O empata sente como se estivesse diante de alguém capaz de enxergá-lo, mas ao mesmo tempo uma sensação antiga de desalinhamento vibra no fundo do peito. É como se duas forças internas estivessem disputando espaço, uma que reconhece o perigo, outra que reconhece a promessa. Jung chamaria isso de confronto de complexos, estruturas emocionais profundas que se ativam quando uma parte nossa tenta nos revelar aquilo que evitamos encarar por toda a vida.
E quando o narcisista percebe essa abertura, ele não entra devagar. Ele entra como quem sempre teve a chave. Cada palavra parece encaixar perfeitamente, cada gesto parece calculado por um instinto ancestral de sedução psíquica. Mas o empata, movido pela esperança quase sagrada de finalmente ser visto, ignora os sinais, ignora a atenção, ignora as pequenas fissuras que começam a surgir. Ele acredita no vínculo, acredita porque precisa acreditar, acredita porque sua própria luz o convenceu de que sombras podem ser transformadas. Entretanto, existe um ponto em que a troca deixa de ser troca e se torna drenagem. O empata começa a sentir um cansaço que não tem nome, um esgotamento que não parece vir de si mesmo. É como se estivesse carregando um peso que nunca pediu para carregar. E quando esse momento chega, algo dentro dele se pergunta silenciosamente: por que sempre acontece assim? Mas essa pergunta não nasce da mente, nasce da alma, que naquele instante percebe estar repetindo um padrão antigo, um padrão que Jung chamaria de destino inconsciente. Enquanto isso, o narcisista percebe a mudança. Ele percebe que o empata está enfraquecendo e, em vez de oferecer apoio, ele exige mais, exige presença, exige entrega, exige energia. É aqui que a guerra, até então silenciosa, começa a mostrar suas armas. Não são armas visíveis, são armas psíquicas. A culpa, a distorção, a manipulação emocional que transforma o doador em culpado e o vazio em vítima. O empata tenta se justificar, tenta se explicar, tenta encontrar o ponto exato onde teria errado, sem perceber que nunca houve erro, apenas um jogo que ele não sabia que estava jogando. Nesse ponto, surge a sensação mais perigosa de todas, a sensação de que talvez ele não seja suficiente. O empata se olha e não se reconhece. Algo dentro dele começa a se fragmentar, como se estivesse se afastando do próprio centro. Mas Jung dizia que toda fragmentação é um convite ao reencontro. O problema é que, nesse estágio, o empata está longe demais de si mesmo para perceber que está sendo chamado para dentro, não para o outro. E quando a dor começa a se tornar insuportável, uma voz interna tenta emergir. Uma voz que sempre esteve ali, mas que foi abafada pelo medo de perder o vínculo. Essa voz pergunta: o que exatamente você está tentando salvar? O empata hesita em responder, porque a verdade dói mais do que ele está preparado para admitir. A verdade de que talvez ele esteja tentando salvar algo que nunca existiu. Ou pior, tentando salvar alguém para não precisar salvar a si mesmo. Ainda assim, há um fio invisível conectando essas duas figuras. Não é afeto, não é amor, não é devoção. É um espelho. Um espelho que força o empata a ver sua própria ferida original, aquela que ele passou a vida inteira tentando negar. E é exatamente isso que torna a ligação tão intensa. O narcisista não é apenas uma pessoa. Ele é o símbolo vivo daquilo que o empata não quer encarar dentro de si. E é por isso que a ruptura parece impossível. Mas Jung dizia que nada nos persegue mais do que aquilo que carregamos na sombra. E quando o empata finalmente percebe que essa guerra não é contra o narcisista, mas contra seus próprios fantasmas internos, algo começa a despertar. Um movimento sutil, quase imperceptível, como se um novo eixo estivesse se formando dentro de si. Não é libertação, não é coragem, é apenas um começo, mas um começo silencioso que pode mudar tudo. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que o empata, já esgotado, percebe que algo não encaixa mais, mas ainda assim não consegue se afastar. É como se estivesse preso a um fio emocional que não pertence ao presente, mas a algum lugar esquecido dentro de si. Jung dizia que o inconsciente cria laços antes que a consciência compreenda sua função. E é justamente por isso que o empata sente culpa ao pensar em partir. Não é culpa real, é a culpa simbólica de abandonar uma parte de si que ainda não foi compreendida.
O narcisista, ao notar essa hesitação, intensifica sua presença como quem pressiona uma ferida ainda aberta. Ele usa palavras que parecem verdadeiras, mas vibram com um vazio profundo. Ele fala de amor, mas não sente. Fala de dor, mas não reconhece. Fala de necessidade, mas apenas para manter o controle. E o empata, que sempre buscou significado, tenta encontrar sentido até no caos, acreditando que se compreender melhor o outro, talvez finalmente entenda a si mesmo. Mas isso nunca acontece, porque o narcisista não quer ser entendido, quer ser obedecido. Uma relação começa então a se transformar em um labirinto emocional. Cada gesto, cada silêncio, cada mudança de humor se torna um enigma. O empata tenta decifrar tudo. Ele se analisa, se culpa, revisita conversas, revive momentos, pergunta-se onde perdeu o equilíbrio, onde deixou cair a própria identidade, mas não percebe que está preso em uma estrutura psíquica construída para confundi-lo. Um labirinto que o narcisista percorre com facilidade, porque ele já decorou cada parede, enquanto o empata continua tentando encontrar a saída sem perceber que a porta sempre esteve trancada do lado de dentro. E quando o empata finalmente reúne forças para questionar, para tentar colocar limites, para pedir algo que seja minimamente justo, o narcisista reage com uma fúria silenciosa, não grita, não explode. Ele se retira emocionalmente, como se a presença do empata já não tivesse valor algum. Essa ausência repentina funciona como uma arma invisível. O empata sente-se culpado por ter pedido tão pouco, por ter ousado existir, por ter exigido migalhas de reciprocidade. E nessa inversão cruel, ele acredita que deve se desculpar pelo simples ato de respirar. Há um ponto em que o empata começa a perceber que sua energia não está sendo apenas drenada, está sendo moldada. Ele passa a dizer sim quando quer dizer não. Passa a ceder quando deveria se levantar. Passa a aceitar desculpas que não fazem sentido e, sem perceber, transforma-se em alguém que não reconhece ao se olhar no espelho. Jung chamava isso de perda de si, quando o indivíduo se distancia tanto do próprio centro que começa a orbitar a vida do outro como se fosse um satélite. E satélites não têm luz própria, apenas refletem. É nesse estágio que a ferida original começa a pulsar com mais força. Uma dor antiga, talvez nascida na infância, talvez herdada de histórias que ninguém contou. O empata procura no narcisista a validação que não encontrou em outros lugares, acreditando que, se conseguir curar esse vínculo impossível, finalmente se sentirá completo. Mas a verdade é que não existe cura para um vínculo construído sobre a desumanização. O empata tenta salvar, mas o narcisista nem sequer quer ser salvo. Ele quer ser servido. Mesmo assim, algo dentro do empata insiste em permanecer. Uma esperança irracional, quase mítica, de que as coisas possam mudar. Ele acredita que amor é paciência, que compreensão gera reciprocidade, que entrega produz transformação. Mas Jung alertava para o perigo de confundir compaixão com servidão. E enquanto o empata continua oferecendo tudo o que tem, o narcisista continua tomando tudo o que pode. A balança nunca se equilibra, nunca foi feita para se equilibrar. Com o tempo, o empata começa a sentir uma espécie de anestesia emocional. Ele percebe que, para suportar a dor, precisou fechar algumas partes de si. Partes que antes pulsavam com vida, sensibilidade, autenticidade. Agora essas partes estão silenciosas, não mortas, mas adormecidas, como se estivessem esperando que o mundo ao redor voltasse a ser seguro. Jung dizia que a alma recua quando percebe que está em perigo, e é exatamente isso que acontece. A alma se esconde e o corpo continua tentando sobreviver. Mas mesmo nesse estado de entorpecimento emocional, existe uma centelha que não se apaga. Uma lembrança de quem ele era antes da guerra começar. Uma memória que sussurra: você não nasceu para isso. Essa pequena voz, quase inaudível, começa a desafiar o ciclo, começa a questionar o vínculo, começa a observar o narcisista não como salvador, mas como opressor. Começa a perceber que aquilo que parecia amor nunca passou de dependência emocional mascarada por promessas vazias. E quando essa tomada de consciência começa, o narcisista percebe imediatamente. Ele sente a mudança.
Ele percebe a ruptura do controle. E então, em vez de se afastar, ele se aproxima ainda mais. Porque a ameaça das sombras não é perder o empata, mas perder a fonte de energia que o mantém funcionando. O narcisista não ama o empata, ama o alimento emocional que ele oferece. E é exatamente nesse instante, nesse choque entre despertar e manipulação, que a guerra se intensifica de forma irreversível. Há um instante em que o empata percebe que algo dentro de si começou a despertar, mesmo que de maneira tímida e desordenada. É como se uma fagulha de consciência surgisse no meio da escuridão emocional, iluminando pequenas verdades que antes pareciam invisíveis. Jung dizia que todo o processo de individuação começa quando a alma se cansa de ser ignorada. E é exatamente isso que acontece agora. A alma do empata começa a exigir espaço, exige respiração, exige retorno ao próprio eixo. E essa exigência silenciosa cria uma ruptura dentro da dinâmica psíquica que existia até então. O narcisista, extremamente sensível a qualquer sinal de independência, percebe esse movimento com precisão cirúrgica. Ele pressente o distanciamento como quem pressente o fim de um império construído com tijolos de manipulação. E antes que o empata consiga compreender o que está acontecendo dentro de si, uma nova onda de aproximação começa. Mas não é aproximação genuína. É uma tentativa desesperada de manter o controle. É a fase em que o narcisista oferece migalhas de afeto para recuperar o terreno perdido, como se pudesse comprar a alma do empata com pequenas doses de falsa ternura. E o empata, ainda fragilizado e emocionalmente faminto, sente por um breve momento que talvez haja esperança. Interpreta as migalhas como sinais de mudança, como promessas de uma transformação que nunca virá. Ele se apega à possibilidade de que o narcisista esteja finalmente enxergando o valor que sempre existiu ali. Mas essa ilusão dura pouco, muito pouco, porque logo a máscara volta a cair, revelando o mesmo vazio, a mesma indiferença, o mesmo padrão devastador que se repete em ciclos intermináveis. E quando isso acontece, a dor retorna com mais força do que antes. Há uma dor específica que nasce quando esperamos humanidade de alguém que não pode oferecê-la. Uma dor que dilacera, que confunde, que faz o empata questionar sua própria realidade. Ele se pergunta se está exagerando, se está interpretando errado, se é ele quem está causando o conflito. Essa é a armadilha junguiana da projeção. O empata projeta sua própria luz no narcisista e, ao não vê-la refletida de volta, acredita que há algo errado com seu brilho. Mas não há. O erro nunca esteve na luz, esteve no espelho. A partir desse ponto, inicia-se uma batalha silenciosa dentro do empata. Uma batalha entre aquilo que deseja ver e aquilo que realmente existe. Ele tenta se convencer de que pode ajudar, curar, transformar. Tenta acreditar que sua sensibilidade é capaz de tocar o que está morto dentro do narcisista. Mas Jung alertava que tentar despertar a consciência alheia antes de despertar a própria é como acender uma vela em um quarto cheio de vento. A chama se apaga e a escuridão parece ainda mais densa. O empata tenta salvar o narcisista e acaba afundando consigo mesmo. A exaustão emocional atinge um nível tão profundo que o corpo começa a reagir. O empata passa a sentir ansiedade, insônia, sintomas físicos que não têm causa aparente. É o inconsciente tentando alertá-lo de que algo dentro dele está sendo destruído. Uma parte sua está morrendo, não no sentido literal, mas no sentido psicológico. A parte que acreditava no amor como sacrifício, na bondade como dever, na empatia como prisão. Essa parte começa a ruir. E a ruína, por mais dolorosa que seja, é o início da libertação. Nesse processo de colapso interno, surgem pequenos flashes de lucidez. Momentos breves, mas impactantes, em que o empata enxerga o narcisista sem filtros, sem idealização, sem projeções. Ele vê o vazio, vê a manipulação, vê o jogo, vê a sombra que sempre esteve ali, mas que a esperança insistia em cobrir com véus de fantasia. Esses momentos são assustadores, porque quebram narrativas internas profundamente enraizadas. Mas também
são necessários, porque abrem rachaduras na estrutura que mantém a prisão emocional. E quanto mais o empata desperta, mais o narcisista intensifica o controle. Ele alterna entre frieza e falsa proximidade, entre silêncio punitivo e elogios estratégicos. Ele tenta reconstruir o ciclo de dependência emocional que sempre funcionou antes. Mas agora algo mudou. O empata começou a enxergar os padrões. Começou a perceber que cada gesto do narcisista tem um propósito oculto, uma intenção voltada para o domínio, não para a conexão. E essa percepção, mesmo que dolorosa, começa a criar um distanciamento interno impossível de reverter. É nesse distanciamento que o empata começa a recuperar partes de si que estavam adormecidas. Ele reencontra pedaços de sua própria identidade, memórias de quem era antes da guerra emocional, fragmentos de autoestima que sobreviveram escondidos na sombra. Esses fragmentos começam a se recompor, formando algo novo, algo mais forte, algo que o narcisista não reconhece e, portanto, teme. Porque o empata, ao recuperar a si mesmo, deixa de ser alimento. E o narcisista só sabe existir quando há alguém para consumir. Mas o momento mais intenso dessa fase não é quando o empata decide se afastar fisicamente. É quando ele se afasta emocionalmente. Quando finalmente compreende que a guerra nunca foi externa, nunca foi contra o narcisista, nunca foi sobre culpa, merecimento ou destino. A guerra sempre foi interna. A guerra era contra a sombra que ele carregava dentro de si. E ao perceber isso, algo monumental acontece. O narcisista perde o poder, não porque mudou, mas porque o empata mudou por dentro. Há um momento em que o silêncio interno se torna tão profundo que o empata finalmente escuta aquilo que sempre esteve ali, escondido sob camadas de medo, culpa e esperança. Não é uma voz externa, não é um pensamento lógico, é mais parecido com um sussurro arquetípico, uma espécie de memória ancestral que se manifesta quando a alma está à beira do colapso. Jung chamaria isso de retorno ao self, a parte mais autêntica e inabalável do ser. E é nesse retorno silencioso que o empata começa a compreender que sua dor nunca foi apenas sobre o narcisista, mas sobre a desconexão consigo mesmo. Quando essa consciência desperta, o narcisista sente, quase instantaneamente, que algo mudou. Ele percebe que o empata deixou de reagir, que seus jogos emocionais já não produzem o mesmo efeito, que seus silêncios não ferem como antes, que suas manipulações já não moldam a realidade do outro. E essa perda de controle o desespera de um modo que ele jamais admitiria. O narcisista passa então a usar sua arma mais antiga, a distorção da realidade. Ele tenta convencer o empata de que tudo o que está sentindo é exagero, imaginação, fragilidade. Ele tenta reinstalar a dúvida, porque a dúvida é o grilhão mais forte. O empata sente essa tentativa de regressão como um peso emocional que tenta puxá-lo de volta para um lugar onde ele já não pertence mais. Mas desta vez, algo dentro dele resiste. Não é raiva, não é vingança, é clareza. Uma clareza que não grita, não confronta, não busca aprovação, apenas percebe. E essa percepção transforma tudo, porque quando o empata enxerga o narcisista com lucidez, a magia se desfaz. O encanto quebra, a dinâmica perde o brilho, a sombra se revela como sombra, nada mais. E aquilo que antes parecia irresistível, agora parece vazio, repetitivo e previsível. A partir desse momento, inicia-se um processo interno quase alquímico. O empata começa a revisitar cada lembrança, cada palavra, cada ferida, não mais com culpa, mas com consciência. Ele observa seus próprios padrões com um olhar mais maduro, quase compassivo. Ele percebe como sua própria luz recebeu interpretações equivocadas ao longo da vida, como confundiu doação com abandono de si, como transformou empatia em autossacrifício. É doloroso perceber isso. É devastador, mas também é profundamente libertador. À medida que essa lucidez se expande, o empata começa a olhar para o narcisista não como alguém poderoso, mas como alguém profundamente quebrado. Ele percebe o vazio que o outro tenta esconder, a ferida narcísica que evita confrontar, a máscara que precisa usar para não desmoronar.
E, de repente, aquilo que antes causava medo, agora causa compaixão. Não a compaixão que permite abuso, mas a compaixão que compreende que o narcisista vive aprisionado em si mesmo. O empata, pela primeira vez, vê a diferença entre responsabilidade e pena e decide não carregar nenhuma das duas. Esse despertar inicia um processo de realinhamento interno. O empata começa a recuperar sua força vital, sua intuição, sua capacidade de sentir sem se perder. Ele percebe que sua sensibilidade nunca foi fraqueza, foi bússola, e que sua dor nunca foi castigo, foi aviso. Ele percebe que os vínculos que mais o destruíram foram justamente aqueles que exigiram que ele se desconectasse de sua própria essência. E quanto mais ele se reconecta com essa essência, mais o ciclo tóxico parece distante, quase irrelevante, como um sonho ruim que vai perdendo forma. Mas é nesse mesmo momento que o narcisista tenta sua última cartada, a promessa de mudança. Ele chora, implora, reconhece erros que jamais admitiu. Diz que nunca encontrou alguém igual. Diz que agora entendeu tudo. Diz que vai fazer diferente. E o empata, por um breve instante, sente o velho padrão tentando ressurgir. Aquela vontade ancestral de acreditar, de curar, de ajudar. Mas algo dentro dele impede, uma consciência nova, firme, quase implacável. Ele percebe que não pode mais ser puxado para o labirinto de antes, que sua alma não aceita mais contratos invisíveis com a dor. É então que o empata percebe uma verdade profunda. A guerra nunca foi contra o narcisista, mas contra a necessidade de ser amado por alguém incapaz de amar. Essa revelação o atravessa como um raio, rompendo décadas de condicionamento emocional. Ele entende que não precisa provar nada, não precisa se moldar para caber, não precisa inflamar sua luz para aquecer quem vive congelado por dentro. E batalha termina não quando o narcisista muda, mas quando o empata deixa de buscar no outro o que só pode encontrar em si. E assim, o empata começa a se afastar, não por revolta, não por vingança, mas porque finalmente encontrou o próprio caminho. É um afastamento silencioso, maduro, inevitável. É como o nascer do sol depois de uma noite longa demais. O narcisista tenta puxá-lo de volta, tenta recriar a tensão, tenta ressuscitar o ciclo, mas já é tarde demais. O empata não é mais o mesmo. Ele cruzou um portal interno, e portais, uma vez atravessados, nunca se fecham. Esse movimento interno cria uma sensação nova, quase estranha, uma mistura de alívio com estranhamento, como se estivesse experimentando pela primeira vez o sabor da própria liberdade emocional. Ele sente medo, claro, ele sente perda, ele sente um vazio momentâneo, mas, pela primeira vez, esse vazio é dele e não do narcisista. É um espaço interno que pode finalmente ser preenchido por algo real, íntegro e verdadeiro. Algo que não nasce da dependência, mas da autenticidade. E quando essa autenticidade começa a florescer, o empata finalmente compreende que o caminho nunca foi sobre sobreviver à guerra, mas sobre descobrir quem ele se torna depois de atravessá-la. E essa descoberta abre uma nova etapa, onde tudo começa a se reorganizar de um modo que ele nunca acreditou ser possível. Há um instante em que o empata, já distante da tempestade, percebe que a própria respiração mudou. É como se o ar, antes pesado e preso no peito, finalmente pudesse circular sem tropeçar em dores antigas. Jung dizia que a alma sabe quando voltou ao próprio eixo, e nesse momento ela se manifesta não com gritos, mas com uma serenidade que assusta. Uma serenidade que parece estranha no começo, como se o corpo ainda esperasse a próxima explosão emocional que não vem. O silêncio interno agora já não é ameaça, é território fértil, pronto para renascer. Enquanto essa nova energia se expande, lembranças do passado começam a perder o brilho distorcido que antes tinham. O empata revisita cenas, conversas, promessas, lágrimas, mas agora tudo parece distante, quase desfocado. Não é esquecimento, é ressignificação. É como observar um quadro que, à luz da consciência, revela pinceladas que antes não eram visíveis.
a manipulação se torna clara. A dependência se revela. O ciclo tóxico se mostra pequeno diante da imensidão de quem o empata está se tornando. É um choque silencioso. O narcisista nunca teve o poder que parecia ter. Esse reconhecimento cria outra onda interna, desta vez de força. Não uma força barulhenta, guerreira, mas uma força quieta, aquela que nasce quando a identidade volta para casa. O empata começa a sentir uma presença que nunca a abandonou realmente, a presença do self. Jung descrevia isso como a união das partes internas depois de longas batalhas inconscientes. O empata percebe que passou anos tentando ser inteiro para alguém que só via utilidade e agora começa a ser inteiro para si mesmo. Esse reencontro não traz euforia, traz enraizamento, traz solo firme debaixo dos pés. É nesse solo que ele começa a reconhecer comportamentos que antes aceitava como inevitáveis. Ele olha para trás e percebe quantos limites ignorou, quantas intuições calou, quantas vezes entregou sua energia sem receber sequer respeito. E essa percepção não nasce com arrependimento, mas com lucidez. Ele entende que não falhou, aprendeu, não se perdeu, evoluiu, não foi fraco, foi condicionado. A narrativa interna muda e, com ela, muda a forma como ele se vê no mundo. A sombra que o aprisionava se torna agora aliada, porque mostrou tudo o que precisava ser visto. E enquanto essa reconstrução acontece, o narcisista tenta surgir novamente como um eco distante, uma mensagem, um pedido, uma provocação, um gesto ensaiado. Mas agora, o empata enxerga tudo com clareza quase dolorosa. Ele vê o padrão, vê a repetição, vê o ciclo tentando se reinstalar como se nada tivesse mudado. Mas a diferença é que tudo mudou. O empata não reage, não se abala, não cai na dança emocional. E esse não retorno é o golpe final, não no narcisista, mas no próprio passado. Porque é aqui que o empata percebe que despertou de algo que não sabia que era um transe. Essa consciência profunda abre caminho para uma pergunta que ecoa como um mantra interno. O que eu realmente quero agora, que não estou mais preso ao que me feriu? Essa pergunta abre portas. Portas antes invisíveis, portas que levam a novos relacionamentos, novas crenças, novas formas de existir. A alma começa a apontar direções diferentes, mais coerentes, mais alinhadas, mais autênticas. E pela primeira vez, não há pressa, não há desespero, não há necessidade de preencher buracos com presenças vazias. Há tempo, há espaço, há escolha. Esse espaço permite que o empata volte a sentir, volte a confiar nos próprios instintos, volte a olhar para si com ternura, sem a autocobrança ilusória que o narcisista instalou como mecanismo de controle. Ele percebe que pode ser sensível sem ser frágil, que pode ser amoroso sem ser usado, que pode ser profundo sem ser drenado. E esse reconhecimento se torna uma espécie de renascimento silencioso, uma nova identidade que não nasce da dor, mas da superação dela. À medida que essa nova versão se fortalece, o empata finalmente compreende a natureza real da guerra que viveu. Ele percebe que o confronto nunca foi entre luz e sombra externas, mas entre as partes internas que ainda acreditavam em narrativas quebradas. Ele entende que a liberdade não veio quando o narcisista se afastou, mas quando ele parou de procurar no outro aquilo que só poderia encontrar em si. Essa compreensão fecha portas emocionais antigas e abre portais de consciência profundamente transformadores. E é justamente nesse ponto que o empata percebe que já não precisa lutar, que a guerra se dissolveu não por vitória, mas por transcendência. Ele não venceu o narcisista, venceu o padrão que o prendia. Não destruiu a sombra, integrou-a, não eliminou a dor, entendeu sua função. E essa compreensão o torna alguém mais inteiro, mais resiliente, mais desperto. Um ser que finalmente pode caminhar não em direção ao outro, mas em direção ao próprio destino. E nesse caminhar, uma sensação nova emerge, leve, quase luminosa. Uma sensação de retorno, um retorno à própria essência, à própria verdade, ao próprio centro. Um retorno que não termina aqui, mas se torna a ponte para tudo o que ainda virá. Porque a jornada, no fundo,
está apenas começando. Há um momento em que, mesmo reconhecendo a libertação interna, o empata percebe que ainda existe um resquício de algo em seu interior. Não é saudade do narcisista, não é vontade de voltar ao que era antes. É uma espécie de eco emocional, um movimento silencioso do inconsciente que relembra: a guerra foi profunda demais para desaparecer de imediato. Jung dizia que tudo aquilo que um dia foi integrado ao nosso mundo psíquico deixa marcas, e que essas marcas não servem para aprisionar, mas para lembrar. São cicatrizes simbólicas, e cicatrizes não doem, revelam onde houve crescimento. Esse eco, porém, traz reflexões inesperadas. O empata se pergunta quantas vezes confundiu intensidade com amor, caos com conexão, dor com profundidade. Ele percebe que parte de sua entrega vinha de um desejo antigo de ser reconhecido, não apenas amado. E esse reconhecimento, ele finalmente entende, nunca poderia vir de alguém que enxergava nele apenas uma fonte de suprimento emocional. Isso provoca uma espécie de luto silencioso, um luto não pelo narcisista, mas pela versão de si que acreditou que era isso que merecia. E esse luto, embora discreto, é transformador. À medida que esse processo acontece, o empata começa a notar mudanças sutis em seu corpo, em sua respiração, em sua postura, em seu olhar. Ele se percebe mais presente, mais enraizado, menos ansioso para corresponder às expectativas alheias. É como se o próprio organismo estivesse reaprendendo o que significa existir sem precisar sobreviver. Jung dizia que a alma floresce quando o ego finalmente descansa, e é dessa flor que começam a brotar novos instintos. Instintos de proteção, de clareza, de autenticidade, instintos que antes estavam sufocados pela necessidade constante de agradar. Mesmo assim, o mundo ao redor ainda tenta testá-lo. Pessoas que lembram o padrão antigo se aproximam, repetindo comportamentos familiares. Situações que, em outro tempo, o fariam hesitar ou se culpar, agora apenas despertam um alerta interno, não de medo, mas de maturidade. Ele percebe que o mesmo roteiro tenta se repetir, mas a resposta mudou. Ele já não reage como antes, já não se dobra, já não tenta salvar o que não pediu para ser salvo. Essa nova postura não é arrogância, é uma forma de respeito próprio que esteve adormecida por tempo demais. Com o passar dos dias, o empata percebe que a solidão já não o assusta. A quietude não é mais sinônimo de abandono. Pelo contrário, torna-se abrigo. Ele começa a encontrar prazer no próprio silêncio, nas próprias escolhas, nos próprios rituais internos. É como se estivesse reconstruindo a casa emocional onde morará daqui em diante. Uma casa sem portas abertas para vampirismos emocionais, uma casa onde a luz não precisa ser diminuída para que ninguém se sinta intimidado. Uma casa que é finalmente sua. Mas é nesse espaço de reconstrução que uma pergunta profunda surge, como se viesse de uma camada ainda mais antiga da psique. O que significa amar, agora que eu não preciso mais sofrer para provar nada? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela não pressiona, não exige, não cobra, apenas existe. E o empata percebe que é a primeira vez que a palavra amor surge em sua mente sem estar contaminada por necessidade, dependência ou medo. É um amor diferente, um amor limpo, e essa percepção o emociona de um jeito inesperado. Ele também começa a notar que sua sensibilidade não desapareceu. Muito pelo contrário, ela está mais viva do que nunca. Mas agora, essa sensibilidade não se esparrama pelo mundo em busca de migalhas emocionais. Ela se ancora, ela observa, ela escolhe. Essa é a diferença. O empata descobre que ser sensível não significa aceitar tudo, carregar tudo, absorver tudo. Significa sentir profundamente, mas com consciência. Ele percebe que pode abrir o coração sem permitir invasões, que pode se conectar sem se dissolver, que pode ser profundo sem se perder. E quando essa nova visão se solidifica, ele percebe que aquilo que o narcisista tentou destruir é justamente o que agora o fortalece, sua própria capacidade de sentir. Porque, ao atravessar o abuso, a manipulação, a distorção,
e a dependência, o empata descobriu que sua luz não era o problema, era o alvo. E isso muda absolutamente tudo, porque quando alguém entende que sua sensibilidade é seu poder e não sua fraqueza, nenhum narcisista do mundo consegue tocá-lo da mesma forma novamente. Ao reconhecer isso, o empata começa a caminhar com outro ritmo. É um ritmo mais calmo, mais consciente, quase ritualístico. Ele deixa para trás não apenas o narcisista, mas a antiga versão de si que acreditava que precisava sangrar para ser amado. E cada passo nessa nova direção não é fuga, é retorno. Retorno ao próprio self, retorno ao próprio eixo, retorno ao que sempre existiu por trás de todas as dores. A verdade interna que nunca foi destruída, apenas ocultada. E essa verdade começa a pulsar com mais força, criando um campo interno que o empata ainda está aprendendo a reconhecer. Ele sente que algo mais profundo está por vir, algo que não é conclusão, mas transição. Como se estivesse caminhando para a parte mais reveladora da jornada, a parte onde finalmente compreenderá não apenas o que viveu, mas por que viveu. E é exatamente aí que o mistério se intensifica. Há algo que acontece no instante em que a alma finalmente compreende a própria travessia. Um silêncio novo, cheio de significado, toma forma por dentro. Não é o silêncio do fim, mas o silêncio da revelação. É como se todas as camadas ocultas que conduziram essa jornada, as sombras, as dores, os espelhos e os confrontos, se alinhassem para formar uma única verdade luminosa. Jung diria que esse é o ponto em que o inconsciente deixa de sussurrar e começa a falar através de imagens. E você sente que algo maior do que você mesmo está emergindo, não para ser entendido, mas para ser sentido. Nesse silêncio, memórias internas começam a se reorganizar, não como cenas que pedem explicação, mas como símbolos que pedem contemplação. O empata que você foi, o narcisista que atravessou sua vida, a guerra que você travou, nada disso se dissolve. Tudo se transforma em linguagem da alma. É nesse ponto que você percebe que a batalha não te quebrou, ela te moldou, que a dor não te destruiu, ela te despertou, que a sombra não te engoliu, ela te devolveu ao centro. E essa percepção é tão íntima que apenas o coração consegue ouvi-la por completo. Atravessar esse tipo de encontro deixa marcas que não se apagam, e nem deveriam, porque cada cicatriz emocional passa a funcionar como um farol invisível, guiando você para longe de tudo que já tentou te aprisionar. É como se o mundo interno adquirisse novas cores, novas texturas, novos significados. A guerra entre empatas e narcisistas nunca foi uma história externa, sempre foi o reflexo de um drama interno que pedia coragem para ser visto. E agora, ao olhar de volta, você enxerga mais do que dor. Você enxerga despertar. E quando você percebe que despertou, algo curioso acontece. A figura do narcisista deixa de ser ameaça, deixa de ser fantasma, deixa de ser cicatriz aberta. Ele se torna símbolo, símbolo daquilo que tentou impedir seu crescimento, mas involuntariamente o provocou. Símbolo daquilo que você não quer mais ser, do que não aceita mais carregar. Símbolo daquilo que a alma precisou confrontar para reconhecer a própria luz. Jung dizia que aquilo que resistimos nos define, mas aquilo que integramos nos liberta. E agora você sente essa liberdade se expandindo. Há uma espécie de beleza rara que nasce nesse ponto da jornada. Uma beleza não construída pela ausência de dor, mas pela presença de sentido. É como se a alma respirasse pela primeira vez depois de anos submersa, e esse ar novo lhe mostrasse que nada foi em vão. Cada queda, cada dúvida, cada espelho quebrado, cada silêncio imposto, tudo foi preparando você para esse instante de lucidez interna. O que antes parecia fraqueza agora é força ancestral. O que antes parecia confusão agora é visão. O que antes parecia dependência agora é autonomia emocional. E nesse florescer silencioso surge uma pergunta que não pede resposta, apenas presença. Quem eu me torno agora que não estou mais preso ao que me feriu?
Essa pergunta funciona como chave e como portal. Chave para liberar o que sobrou do passado. Portal para tudo aquilo que a vida ainda deseja revelar. Jung acreditava que o verdadeiro despertar não acontece quando encontramos respostas, mas quando finalmente fazemos as perguntas certas. E essa pergunta, tão simples em aparência, é talvez a mais profunda que sua alma já formulou. A transformação que começa aqui é sutil, mas poderosa. Você percebe que seu centro emocional está diferente, mais firme, mais amplo, mais sábio. A sensibilidade que um dia serviu de armadilha, agora serve de bússola. A empatia que um dia foi usada contra você, agora se tornou capacidade de enxergar além das máscaras. A dor que um dia te calou agora te devolveu uma voz mais autêntica. É como se você renascesse, não para ser alguém novo, mas para ser quem sempre foi, só que sem o peso das sombras que tentaram te moldar. E então, como um eco vindo do fundo da alma, você percebe que não existe retorno. Não porque você não possa voltar atrás, mas porque simplesmente não cabe mais naquele espaço interno onde um dia acreditou que precisava se encolher. A consciência expandida não retorna ao tamanho antigo. A alma desperta não aceita novamente o sono. O coração curado não se entrega ao mesmo labirinto. A guerra termina, não no campo de batalha, mas no coração que escolhe a própria verdade, acima de qualquer vínculo destrutivo. Nesse instante final, que não é fim, mas ápice, surge a imagem simbólica que ficará gravada. A luz que você redescobriu dentro de si não nasceu da ausência de escuridão, mas da coragem de atravessá-la. E quando essa compreensão se instala, você sente uma força nova, tranquila e inesquecível, como se o universo estivesse devolvendo a você um pedaço da própria alma. A frase que ecoa desse despertar é simples e profunda como um arquétipo. A luz que sobreviveu à sombra nunca se apaga. Se essa jornada tocou algo dentro de você, deixe que isso se expanda. Permita que essa experiência continue vibrando além deste instante. Curta, comente, compartilhe e se inscreva para seguir recebendo reflexões que falam com a alma. Não como um ato mecânico, mas como o próximo passo natural de alguém que decidiu não voltar ao escuro.